Você não projeta o futuro, que é hoje, o presente, se não analisa o passado. Se você não analisa o passado, aqueles erros eles vão se repetir. Afinal, a história vai se classificar mais uma vez no seu caráter cíclico. Então é imprescindível olhar o passado, analisar os feitos, os erros principalmente, e traçar o futuro. Então eu sempre analisei a história da cidade, a história da região e o principal, sempre procurei ter amizade com pessoas mais velhas. A sociedade que é mais esclarecida, Felipe, ouve os mais velhos. Miguel é uma pessoa nascida em Porto Ferreira, é um ferreirense da gema, como se dizem os antigos, é uma pessoa que teve a bênção e a graça de ser criado desde que nasceu, mas com ênfase, a partir dos 7 anos, com a separação dos meus pais, pela minha mãe, pelo carinho dos meus avós. Então eu já nasci muito tardiamente, né? Minha mãe me teve com 41 anos. Meu avô tinha mais de 70 anos quando eu nasci. Como toda criança que tem muita energia, a gente quer saber das coisas, eu queria me movimentar, eu sempre fui extremamente curioso e eu já com 3 anos já comecei a colecionar coisas. Minha primeira coleção foi uma coleção de garrafas. Eu fazia coleção de garrafas e fazia meu avô carregar as garrafas no sobrado onde ele morava, debaixo da escada até em cima. O Miguel ele cresceu envolvido por pessoas de mais idade e, consequentemente, eu acabei sendo precoce. E esta convivência ela foi me conduzindo a quê? A amadurecer, como disse, precocemente e a ter visões de mundo mais antecipadas. Isso me ajudou muito. Muita arte, era um menino extremamente arteiro, irrequieto, hoje seria classificado como hiperativo. Ainda eu sou, porque eu não paro, fico mexendo com as pernas, né? Miguel frequentou clubes, né? Nadava demais, joguei vôlei com amigos, futebol nunca fui muito afeiçoado, frequentei casas de amigos, eu era muito rueiro também. Então, desde criança, eu sempre fui muito ligado ao tato com as pessoas. É algo que eu sempre gostei. Desde os meus 4, 5, 6 anos, eu ouvia muita música. Minha mãe dizia que quando estava me esperando, eu estava na barriga dela, ela dizia que ela teve uma vontade, determinado dia, de ouvir música. E ela parou em frente à vitrola e ficou o período todo ouvindo Mozart, Tchaikovsky, compositores da música erudita, tudo, porque eu não conseguia expressar aquilo, mas eu tinha os discos e colocava sem parar aquilo. Então, certamente, a origem disso, né, já era eu ali provocando ela, porque minha família não tem músicos profissionais, mas tem músicos amadores. Então, há uma linha de pessoas aí relacionadas à música. Italiano muito gosta de falar demais, gosta de cantar, gosta de estar com a sanfona na mão. E aí, com todo esse ambiente que eu fui exposto e criado, eu, aos 10 anos, aos 11 anos de idade, queria tocar sanfona. Comecei no Cantinho Encantado, que existia aqui em Porto Ferreira, e estudei um tempinho no Salgueiro, estudei num prézinho que tinha no Washington Luiz, tinha uma sala que era um prézinho. Esse prézinho, salvo melhor juízo, ele era vinculado à escola Alcides Salzano, tá? Mas existia, era a primeira sala. Depois fiz o primeiro ano, o segundo ano, o terceiro e o quarto no Washington Luiz, só que eu era um menino muito infernado e eu não conseguia ficar na sala quieto, eu não conseguia, era terrível. E aí eu fui matriculado e entrei no 4º ano da Escola Sud-Menuce. Fiquei no Sud-Menuce na 4ª, na 5ª e na 6ª série. No entanto, na 5ª série, no Sud-Menuce, foi feita uma gincana escolar. Essa gincana, ela foi promovida aí por algum órgão do município que envolvia várias escolas. E o objetivo era arrecadar livros, revistas, discos e cada um desses itens com determinadas premiações.
a sala que ganhar isso vai ganhar uma viagem até Ribeirão Preto para o shopping. Olha só como era a realidade há não tanto tempo, tá? Mas como era a realidade há 29 anos. Aí eu falei, isso aqui eu vou ganhar. Eu vou ser o campeão desse negócio. Eu saí com um carrinho de feira de vó e fui percorrendo casa por casa em bairros do município. Peguei os bairros aqui, Jardim Salgueiro, isso com 11 anos. Indo lá, e pedindo revista, lista telefônica, livro, jornal, discos. Foi aí que eu ganhei de uma vizinha que morava no quarteirão de cima da minha casa os primeiros 3 discos de 78 rotações. E quando bati o olho naquilo, aquilo me encantou. Falei, que negócio que é esse? Cheguei à minha casa, mostrei pra minha mãe e falei, o que é isso aqui que me deram? Que eu nunca vi. É um disco diferente, né? Ele é pesado. Minha mãe falou, isso aqui é o 78. Eu nunca tinha ouvido essa palavra. Ela pôs na vitrola, acelerou a velocidade daquilo, eu fiquei olhando aquele negócio girando, colocou para tocar, começou um chiado, eu falei, nossa, esse daqui eu não vou doar não. Acabei retendo esses discos e falei, depois da gincana eu vou colecionar isso daqui. A gincana aconteceu, finalizou, eu ganhei o primeiro lugar de arrecadação da escola. E a minha sala, obviamente, com o que os demais alunos trouxeram, né, conseguiu ser a premiada e a gente foi festejar isso daí lá em Ribeirão Preto. Resolvi colecionar discos, porque até colecionar discos eram garrafas, eram chaveiros, eram selos, eram objetos antigos. Então juntei muita coisa. História de Porto Ferreira, aos 10 anos, ficava lendo crônicas do Orestes Rocha que saía pelo jornal, porque eu queria conhecer quem eram aquelas pessoas. Ficava perguntando ao meu avô quem eram aquelas pessoas. E adorava quando ele falava, cortei o cabelo do fulano, cortei o cabelo do cicrano, o cicrano fazia isso, o beltrano fazia aquilo, como era a vida em Porto Ferreira na década de 20, que ele veio para cá justamente nesse período, como era na década de 30, todo esse contexto, isso era maravilhoso. E foi o quê? Moldando esse caráter. Quando eu comecei a colecionar os discos aos 11 anos, e comecei a reunir muitos discos, vendendo picolé na rua para conseguir dinheiro e vendendo rifa para comprar os discos, eu comecei a transformar na sala de casa uma espécie de inusitado programa de rádio para a família. E aí, diante disso, uma vez passo o nenê da rádio, chamo ele em casa para ver a coleção, não sei o que, minha vontade começou a ser o quê? Trabalhar na rádio. Mas trabalhar na rádio aprendendo a fazer o que faziam os veteranos. Era o Zé Klein, que tinha um programa de saudade, e pouco depois disso, quando eu já era garoto mesmo, o Orestes começou a ter um programa de saudade. Então eu queria ser sonoplasta do Orestes Rocha. E aí acabei entrando na rádio aos 13 anos e fui ser sonoplasta do Orestes Rocha. Eu fui colecionando, avançando com a coleção, avançando com a música. Do acordeão parti para o piano, aliás, o piano eu comecei com 7 anos, o acordeão eu comecei com 11 anos, 12 anos mais ou menos, parei com o piano, depois voltei com o piano, até que em 2000, quando eu contava com 16 anos de idade, ia fazer 17, eu resolvi estudar música e o último ano do colegial, tá, no Joaquim Ribeiro, que era uma escola de Rio Claro, me mudei para Rio Claro. Naquele ano eu queria estudar e aprender, absorver um pouco, porque eu queria prestar música. O sonho do Miguel era ser maestro, era ser músico. Aí em 2001 regressei para Porto Ferreira. Em 2002 eu fui prestar em Tatuí. Eu fui o último a chegar no último horário e no último dia. Por quê? Daqui a Tatuí de ônibus eu tive que pegar 3 baldeações. Eu não sabia dessa odisseia, eu levei 6 horas para chegar até Tatuí. E quando cheguei, às 5 horas da tarde de uma sexta-feira, o pessoal da banca já estava assim a ponto de ir embora. E aí, sou eu agora. Fui lá, toquei o piano e eu me lembro na época, isso marcou, né, de 300 candidatos que concorreram, 30 foram selecionados e eu fui um desses selecionados para estudar no conservatório. Entre 2000 e 2001 foi o ano justamente do apagão no município e no Brasil. O que foi isso? Foi um ano em que dezembro chegou com um racionamento de energia. Não me lembro qual foi o motivo. E eu saí com um amigo, como todo jovem que vivia andando pelas ruas aí, né? A paquera e saindo, curtindo. Eu saí com um amigo e achei o comércio extremamente triste, cinzento à noite. As lojas estavam muito sem iluminação, não tinha como iluminar, não tinha nada de enfeite natalino. Foi aí que eu tive a ideia e falei, vamos fazer algo para animar as pessoas?
Meu amigo falou, o que você está inventando? Eu peguei 2 toquinhas de Papai Noel, dei uma para ele, coloquei uma na minha cabeça e tirei na hora Jingle Bell e Boas Festas. Boas Festas é uma marcha natalina do baiano Assis Valente e brasileira. E o Jingle Bell, uma música tradicional natalina. Aí ele olhou e falou, eu não acredito. Dei para ele um pandeiro, alguma coisa, um triângulo. Acho que foi um triângulo que eu dei para ele. Falei, Lucas, vamos agora sair aqui, a gente vai entrar na primeira loja do Uzi Malamã, que é na minha rua, e vamos descer pelo centro tocando isso daqui. Falei, Miguel, você é louco? Falei, não, vamos fazer isso daqui para dar uma animada. Desci pela rua da Dona Balbina, tinha grupos de pessoas que acompanhavam a gente por conta da animação. Ônibus de pessoas circular parou. Eu tive que entrar no ônibus para tocar dentro para as pessoas. Então aquilo virou uma febre. No início era Aspectos Históricos Ferreirense, esse é o nome. E aí, falei, pô, legal, deixa eu preparar mais. Acabei elaborando 15 artigos e uma vez por semana eu mandava para o jornal isso. Até que um dia eu recebo no museu uma cartinha de uma pessoa que havia, junto da família Teixeira, havia patrocinado metade do livro, uma parte do livro, que era o Dr. Evelcor Salzano. O Evelcor me mandou uma cartinha falando... acompanho as suas publicações, não sei o que, e me disponho a patrocinar um livro, né, a ser lançado sobre esse material que é riquíssimo, não sei o que, papapá. Eu falei, pô, mas não acredito num negócio desse. Aí entrei em contato com ele, a gente já se conhecia, e ele reforçou, não, ele me chamava de professor. Não, professor, mas é exatamente isso, eu vou ajudar, e papapá. Falei, beleza, vamos lá. E acabei reunindo, lancei o primeiro livro com o patrocínio do Evelcor, que fez o prefácio. A pressão estava grande, amigos por todo lado falando vamos lá, é a hora, não sei o que, tá bom, eu vou então. E acabei sendo eleito naquele final de ano com 993 votos. Uma maravilha, né? Acho que foi o 4º mais votado da cidade. Porto Ferreira é a terra da minha vida. Sair de Porto Ferreira, já saí por 2 vezes. E eu não sou da geração de ter tomado a água da biquinha. Ou seja, em Porto existia um local em que tinha uma bica d'água em que as pessoas bebiam essa água. E existia um ditado popular que ficava lá para baixo da estação de trens. Existia um ditado popular de que aquele que bebia a água da biquinha de Porto Ferreira jamais se afastaria da cidade, sempre viria para cá. Eu me afastei 2 vezes e voltei para o município. Então Porto é o meu berço, é o meu torrão natal e tudo que eu puder fazer será feito. Conciliando ou não o meu tempo, de alguma forma, vai ser feito. É um ferreirense apaixonado por Porto Ferreira, amo. Em toda a minha biografia pessoal, eu sempre dediquei um capítulo em prol do meu município. Quer seja pelo enaltecimento dele a outrem, ou através da arte que às vezes a gente proporciona, ou quer seja através da própria criação no município para chamar a atenção dos ferreirenses. Sempre protegi, sempre defendi a cidade, sempre fui responsável naquilo que esteve sob as minhas mãos. Eu vejo que ainda há muitas pessoas dispersas em bairros fazendo um pouquinho em prol de Porto Ferreira. Cuidando de um jardim, cuidando disso, dando um pouco de si para a imagem ou para algo na cidade. O que eu espero é luz, é prosperidade, é progresso, conforme diz o nosso próprio hino.